apresentação de vocês, eu achei por bem dar um feedback agora do trabalho, da apresentação, da primeira parte, da pesquisa, que era a pesquisa do projeto de urbano espacial da nossa área estudada. Um trabalho, gente, ele está na forma de apresentar, na forma no conteúdo, nas pesquisas inéditas, na relação equipe, o relacionamento entre os membros da equipe. Vocês observam o governo brasileiro como sai ministro, entra ministro, sai ministro. Se isso fluísse bem, isso vai bem. Então, na integração dessa equipe interdisciplinar e também na defesa dessa ideia, na apresentação dessa ideia. Quando nós falamos que existia 50 minutos para apresentação, a equipe não vai resolver como fazer isso na hora da apresentação. Isso faz parte do ensaio e do trabalho nos bastidores. Vocês deveriam ter repassado isso, ter estudado o que cada um poderia usar de tempo para caber certinho no término dos 50 minutos. Eu assisti à defesa de uma tese de mestrado da Cláudia Zivert, em Florianópolis. Ela marcou do lado da apresentação de slides dela, ela marcava com o cursor, marcando cada slide, quando ela estava naquele slide, quantos minutos lhe restava, em função dessa rigidez que é a disciplina do tempo de apresentação. Então, vocês foram os mais privilegiados até hoje das minhas turmas de trabalho, porque numa turma eu dei para 7 equipes aula, tinha 7 apresentações, e na outra turma tinha 5 equipes, e a nossa turma agora tem 3 equipes. Então, eu só queria fazer essa observação, que isso vale para a vida de academia de vocês, para vocês se aterem também. Quando tem um trabalho em equipe, nós precisamos nos reunir antes, e repassar esse conteúdo e ver esse conteúdo de forma compacta e de que maneira isso vai ser melhor apresentado para a plateia, para quem está ali assistindo o seminário de vocês, a apresentação, a palestra. Isso faz parte do trabalho. Eu não poderia interferir lá naquele momento, porque ia causar mais conflito com o tempo ainda. Então, eu pensei bastante, isso faz parte do ensino e do assessoramento desse tipo de trabalho. Alguém quer comentar alguma coisa? Também eu estou lendo com critério. Eu gostaria de mostrar hoje, eu não terminei um trabalho, eu faço outras atividades junto. Essa semana, no domingo, eu vou terminar e vou repassar todas as notas, todas fechadas. E eu queria comentar que vocês estão de parabéns. Eu faço essa avaliação, não a avaliação do trabalho final, como se fosse a apresentação de uma equipe interdisciplinar. Eu filtro muito a situação, o contexto, tá, Thalia? O contexto de como vocês trabalham e de que forma, à noite, com outras disciplinas, e eu observo a evolução e o interesse de cada um. Então, em algumas apresentações, vai ser avaliado pessoalmente também, vocês vão ver nos vídeos, tem algumas informações nos vídeos, mesmo que no texto estava correto, porque eu corrigi os dados, tinha informações erradas durante a fala também. Então, por exemplo, isso é um exemplo. Então, a gente percebe que a pessoa não leu, não participou, ocupando muito lento, muito... Enquanto equipes aceleraram e foram dinâmicos, algumas equipes eram... Vocês assistam o filme. Então, eu repasso a palavra, se alguém quiser se manifestar, nós vamos dar sequência. Está todo mundo quieto hoje. Chegou mais da equipe 1. Francisca, Gabriel chegou. Boa noite, Gabriel. Jonathan, boa noite. Boa noite, professora.
Rodrigo Rosa chegou de fininho que nem vi. Eu acho legal, Rodrigo, que tu leva livro, que tu olha livro, que tu lê livro. Aí, ao contrário de fazer o sorteio, eu pensei esse livro vai para o Rodrigo, porque eu percebi isso no processo também. Obrigado, professor. Então, nós vamos começar hoje a aula. Vocês têm representantes de todas as equipes, né? É importante isso para dar sequência. Nós vamos passar uma metodologia de... Hoje nós vamos fazer o diagnóstico. Então, eu vou passar um método, que ele é muito simples. Vocês vão elaborar uma tabela. Vocês devem até ter visto, porque na Unidade eu percebi que eles usam esse método em outras disciplinas. E depois vocês vão se reunir com a sua equipe. Eu vou ficar com as janelas das equipes abertas e quem quiser assessora comigo. Nesse processo que nós estamos iniciando hoje, nós já vamos iniciar com o olhar para o projeto. Nós já vamos começar a ter uma ideia para o projeto. E também, quando vocês começarem a elaborar esse diagnóstico, não quer dizer que vocês não possam voltar estudada e confirmar algum dado, tá? Ou fotografar algum dado, que nesse momento pode estar faltando. Eu vou compartilhar a tela agora. Eu vou compartilhar a tela e a gente começa a dar a parte da metodologia, que vocês podem ir anotando. O diagnóstico do método. Alguém já ouviu falar do CPD? Condicionantes, potencialidades e deficiências? Exatamente. Vocês estão usando? A gente usa desde o primeiro semestre, prof. Eu preciso Segundo. explicar? Com esse método, acho que não. Com esse método, vocês poderiam até... Eu achei muito curioso, porque eu fui, através de uma leitura que eu fiz, e depois tinha o pessoal do 7º semestre do ano passado, que aplicou, e eu achei providencial, rápido, organizativo, e orienta. Então, é um diagnóstico, nós vamos fazer o diagnóstico, hoje é a segunda parte do projeto, que é analisar todos esses dados que vocês pegaram, representando uma equipe interdisciplinar nas várias áreas da ciência, que, na verdade, numa administração pública envolveria vários técnicos. E ali nós vamos destacar os problemas e as potencialidades da área estudada, sempre com foco na sociedade atual. Quando eu vejo algumas narrativas onde eles colocam, vamos separar potencialidades, deficiência e tal, mas tira um pouco o foco dessa sociedade atual. O foco é somente o econômico. Como arquitetos, o foco de vocês tem que ser na sociedade. Se a sociedade precisa de emprego, sim. Se a sociedade precisa de escola, sim. Precisa de lazer, sim. E não somente no econômico, que geralmente é o que acontece nas administrações públicas. Então, eu fui pegando a foto de cada uma das equipes, essa é a foto da equipe 2, para ilustrar essa parte que nós vamos falar, que é uma metodologia que vocês já conhecem desde a primeira fase, que está relacionada aos condicionantes, às deficiências e às potencialidades. O que é condicionantes, equipes? Condicionante é aquilo que está presente, faz parte do espaço de trabalho e não avaliando de uma maneira positiva ou negativa, mas a gente tem que considerar esse fator na hora do projeto. Como, por exemplo, na nossa área? O rio, né? Muito rio. Até assim, equipe, é o rio. As outras equipes, eu não conhecia Rio do Sul. As outras equipes de trabalho falavam para mim, eu não sei se é verdade, se vocês perceberam isso, que as pessoas não gostam do rio, em Rio do Sul. Vocês perceberam isso?
Eles comentaram que as pessoas dão as costas ao rio e o rio é o culpado das enchentes. Por isso ele é mal visto. Ao mesmo tempo, ele é um elemento natural valiosíssimo sob vários aspectos. Histórico, paisagístico, natural, ecossistema. Imagine o rio limpo, os peixes, da vida que tem ali dentro. Vários aspectos. E o que seria deficiências? Deficiência é aquilo que envolve os aspectos negativos. Por exemplo, uma calçada esburacada, alguma coisa assim, que a gente pode alterar e melhorar, mas que, enquanto deficiência, tem esse lado negativo, né? E que eles colocam até como forma como é que é, de resultado também. É uma situação que precisa de restauro, de recuperação, não é? E os condicionantes talvez precisem só de manutenção e melhorias, não é? E muitas vezes essas deficiências, elas podem ter uma visão de potencialidade, né? Porque aquilo que falta, muitas vezes pode ser um potencial para aquele lugar. Então, trabalhar em cima do que as pessoas E aí precisam. Que a não mancha se sobrepõe, não é? Se nós fizéssemos um fluxograma com essas três questões. Exatamente, Miriam. E potencialidades? Potencialidade é aquilo que a gente pode explorar e tornar um benefício, né? Como, por exemplo, assim como o rio é uma condicionante, ele é uma potencialidade ao mesmo tempo, já que a gente pode explorar o visual, o aspecto natural a favor do projeto. Exatamente, exatamente. Os edifícios históricos também, né? Também é tipo de potencialidade da área. Mesmo. E agora eu pergunto uma dúvida que eu tenho. Meu, que bom que vocês usam isso desde a primeira fase. É isso a nossa aula hoje. Aí, com relação ao sistema viário, que nós temos aquela encrenca com várias vias coletoras ali dentro, onde é uma situação de local, e nós temos que é a herança do caminho do pioneiro, que é a herança da ferrovia, que são as linhas que faziam de uma cidade a outra, de uma nucleação a outra, passavam ali no meio, justamente porque existia a balsa ali no Rio, né? E era o local de passagem desse pessoal, e isso ali ficou crescido. O que seria esse sistema viário dentro dessas três questões? Aonde ele estaria classificado? Porque isso é um assunto muito sério. Eu acho que é difícil dizer que ele é isso ou aquilo de um modo geral. Teria que ser analisado de uma maneira muito específica. Ao sistema viário em relação à sua estrutura, infraestrutura, pavimentação, assim, pode ser uma deficiência se for ruim, mas ele é uma condicionante também a partir do momento que ele forma os limites do espaço urbano. Eu acho que é bem discutível se ele é condicionante, deficiência e potencialidade. Ele é os três ao mesmo tempo, depende do aspecto que eu estou olhando, do meu ponto de vista. Certo. Alguém discorda? Pois é. O sistema viário são caminhos. Observando numa escala menor, numa edificação, numa casa, numa residência. Eu já comentei com vocês que a arquitetura está em todas as escalas, do regional até o banheiro. Analisando dentro de uma casa, é como se as pessoas passassem pelo lavabo para ir na sala de TV. Eu percebo no sistema viário um conflito de caminhos a partir da sua hierarquia ali. Então, a partir dessa visão, eu queria saber de vocês, porque é uma má organização, é uma hierarquia que não existe, tem mais rodovias troncais ali dentro do que locais. E isso dali é a primeira malha urbana de Rio do Sul, é a primeira nucleação urbana de Rio do Sul. Vocês observem, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, não entra mais ônibus lá.
E tem alguns lugares onde tem esse mesmo tipo de valor histórico, não entra nem automotivos. E, de repente, aqui, naquele ali, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso ou aquilo. Eu quero reflexão, argumento, e eu estou colocando um outro ponto de vista. Como pode, num centro histórico, continuar os troncais com maior quantidade? Alguém mostrou ali em porcentagem. Eu achei muito bom aquele esquemático, aquele desenho, onde o maior número de vias locais dentro daquele local ali. Vocês viram quando nós estávamos perto da Fundação Cultural? A gente não conseguia passar lá. Nós conseguimos passar todas aquelas barbaridades de faixas e depois nós encontramos um caminho intermunicipal desse para chegar até a Ponte dos Arcos. Então, pensem bastante o que seria o sistema viário. Na minha opinião, é uma das questões que pega ali nessa área. Então, vocês já sabem que o sistema CDP, às vezes eu troco a ordem, né? Condicionantes, deficiências e potencialidades. Eu não sei se essa ordem representa alguma coisa, se não deveria ser potencialidade, condicionantes e deficiência, mas existe essa ordem, né? Condicionantes, eu confundo um pouco, é aquele que necessita de uma manutenção, deficiência, conserto mesmo, e potencialidade pode ser um elemento forte dentro de uma proposta, de um projeto de inovação. Pode ser o bam do projeto de vocês, são aqueles elementos com potencialidade. De repente, ninguém percebe, e vocês estão percebendo, por exemplo, o rio está ali, as pessoas dão as costas, eles não gostam do rio porque o rio enche, invade suas casas, mas vocês já observaram o que aconteceu com a elevação dos níveis das cheias? Também tem a ver com toda essa ocupação, essa degradação ambiental, através de um período econômico da exploração da madeira, da ocupação das encostas, do assoreamento dos rios, que, de repente, se fizesse um trabalho bem feito, tipo de construções, tipo de uso de solo, parques, seria de outra forma na paisagem. Então, o CDP representa um método de ordenação criteriosa e operacional dos problemas e fatos, resultado de pesquisas que vocês levantaram e levantamentos, né? Proporcionando uma ordenação, uma organização desse a partir de um esquemático e de uma classificação que vocês vão fazer nessa aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou bem feliz que vocês conhecem. Então, essa foto aqui é da equipe 3 e essas fotos aqui é da equipe 1. Baseia-se em critérios de eficiência, de adequação dos meios, recursos de controle de resultado, evitando com isso os erros de uma simples eliminação de deficiências. Por exemplo, se nós pautarmos, como geralmente se faz pesquisa entre as pessoas que não, das quais elas desconhecem, elas não são técnicos, elas não são preparadas, uma administração pública vai fazer pesquisa no meio. O que você acha? A ponte deve ir nesse lugar ou naquele? Se pergunta para as pessoas que estão ali naquele lugar, naquela nucleação, com critério, elas vão poder responder de forma técnica aonde é o melhor lugar. Então, eu sempre faço um paralelo à área da medicina. Vocês já perceberam alguma vez que o médico perguntou para você onde você quer que eu coloque a ponte de safena da sua mãe? Mais em cima ou mais embaixo ali da horta? O que você acha? Então, mais ou menos esse tipo de pergunta é feita à população e a população vai dando os palpites, né? Vai dando, eu quero, eu acho melhor lá e tal. Não, existe a equipe interdisciplinar que coloca, que faz os estudos, as análises, e, de repente, vocês têm esse método de organizar essa pesquisa sem correr o risco de colocar fora uma dessas opções, que dentro dessa organização vocês percebem uma composição excelente para aquele lugar, que vocês fazem a partir de uma metodologia, e não é a partir do achismo de uma pesquisa lá fora, que eu acho que é melhor aqui, que eu acho que é melhor lá. Então, vai ter vários elementos que vocês pesquisaram nesse mapa aqui da esquerda.
foi separado alguns pontos, como algumas edificações com características históricas marcantes na paisagem, inclusive essa número 4, que é a família do Max Meyer. Eu fotografei ela ainda ao estado de ruinificação, nós colocamos no blog, compartilhamos em todos os lugares de Rio do Sul. Aquilo tomou uma forma, deu debate, a família meio que brigou comigo, mas a coisa está em pé. É um restaurante, eles pintaram, descaracterizaram, mas aí eu sou inquirida aqui na residência também. Aí a pessoa da família disse assim, mas se não serve mais para a família, não serve mais para as pessoas, por que tem que continuar a casa? Lá dentro ninguém vai mais usar aquilo. Nós estamos falando de paisagem de cidade. Na Alemanha, na cidade de Dickelsbill, uma pessoa lá que estava me mostrando a técnica construtiva em Chaimel, me levou no moinho de 900 anos, e ele estava sendo adaptado com a tecnologia vigente na parte interna, com drywall, com automação, para uso de um escritório moderníssimo daquela região, e lá fora era uma casa da Idade Média. Então, aqui nós temos uma paisagem de cidade. As casas eram assim. Lá dentro pode muito bem ter o uso da sociedade atual, que não vive mais dessa forma. Mas as legislações deveriam permitir que o uso dessas construções fossem feitos adequado às práticas da sociedade atual. A paisagem da cidade continua, fica dessa forma como era a cidade. Aí hoje, essa semana, alguém me questionou, sim, mas por que permaneceu o velho? Isso não é o velho, isso é a parte histórica. Eu quero construir o novo como arquiteto e vocês vão querer construir o novo como arquitetos. Esse plano diretor pode mostrar, os novos contemporâneos e tal, pode ser construído ali, pode ser verticalizado, pode chegar a 15 pavimentos, mas não é às margens do rio, não é às margens de uma casa histórica de importância. Nós devemos manchar os lugares da cidade onde se deve construir, onde se deve verticalizar e onde deve se usar a arquitetura contemporânea. E aí esse CPD, como já foi falado, é a classificação dos elementos da pesquisa, da área estudada, segundo os condicionantes, que eu sei que vocês sabem, as deficiências e as potencialidades. Gostei bastante disso, porque isso chega a ser meio confuso para quem começa. Eu pensei, como é que eu vou explicar isso para essa turma? Então, vocês estão corretos, é dessa forma a percepção. E dentro do processo do projeto urbano espacial, isso vai ser uma das ferramentas que vai nos dar diretrizes e vai nos orientar para fazer a nossa proposta, com mais facilidade, com mais objetividade e rapidez. Aqui nós temos uma foto da equipe 2, aonde é a Rua 15 de Novembro de Topo. Essa Rua 15 de Novembro já existia na época do Sidarme. Vocês sabem que o Ponto Chique ficava bem próximo ali da Balsa 1, né, da primeira balsa, e a cidade se desenvolveu como uma cidade alemã, aonde quem delimita o quarteirão é a edificação mista, onde o comércio ou a pequena fabriqueta fica na parte inferior. Isso é característico das cidades medievais alemãs, francesas, inglesas, e a residência ficava na parte superior. É uma característica dessa cidade. Aonde tem esse tipo de configuração, no Brasil, aonde a gente pode manter essa originalidade, onde as pessoas venham visitar, e vocês têm esse lastro para apresentar às pessoas, por exemplo, que vêm do Norte e Nordeste, onde a configuração espacial da cidade é diferente. Então, eles vêm, as pessoas que viajam buscam cultura, não só consumo. Até nós, para aprender um pouco mais, apreender outros espaços, deveríamos viajar mais. Então, vem para Rio do Sul e vai ver como é que foi construído o início de uma nucleação urbana fundado por imigrantes alemães. Eu achei interessante que no processo do trabalho de vocês, numa equipe, nós concluímos que as culturas que formaram essa região aqui
eram a cultura alemã, a cultura italiana, a cultura indígena e a cultura mestiça. Ninguém comenta nada dessa cultura mestiça e nem indígena. Eu só percebo ela, vocês sabem que eu morei em várias regiões do estado de Santa Catarina, que é uma colcha multicultural, e eu percebi essa diferença em Rio do Sul. Ela tem a paisagem da cidade alemã, mas culturalmente eles têm muito, o Rio do Sul tem muita influência da cultura mestiça, e essa cultura não faz parte do holofote da cidade. Então, a gastronomia, eu digo mestiça porque eu sou mestiça. Eu vim da Serra e a minha família é da Serra, e eu percebo muito da educação, da cultura e da gastronomia na Serra, na cidade de Rio do Sul. No entanto, se mostra na história e na formação os italianos e os alemães. Só um ponto para refletir o quanto que a gente pode ir com profundidade nessa pesquisa. E os condicionantes, aqui só a parte, né? O condicionante é aquele que gera a demanda da manutenção. É necessário promover uma pequena melhoria, mas não tem aquele aspecto das deficiências, que já é melhoria, recuperação, integração, complementação, e as potencialidades é aquilo que está ali guardado, ninguém percebe, mas vocês sentem que existe. Por exemplo, na área do trabalho de vocês, eu observei muito a reação de alguns que chegaram na igreja luterana. Isso ali. E nós nem fomos no cemitério, onde tem o nome desses pioneiros que vocês leram nos livros. Todo o nome dessa gente está lá no cemitério. Lá em Paris, existem cemitérios centenários onde se cobra a entrada para visitar. Ali em Rio do Sul, o pessoal desconhece que existe um cemitério com os nomes da história lá. Então, eu vejo uma potencialidade ali escondida atrás da vegetação. Professora, naquele dia eu e a Marta, a gente visitou o cemitério. A gente até foi lá atrás, a gente viu que tem uma vista bem legal lá do cemitério. E tem nomes, datas, eu adoro pesquisar em cemitério. Então, vocês observam como tem uma potencialidade guardada ali que o pessoal de Rio do Sul nem se toca. Muito bem. Os condicionantes são elementos do ambiente urbano e naturais ou planos e decisões existentes com consequências futuras previsíveis no âmbito físico ou na estrutura urbana que determina o espaço e o uso da área estudada. Desculpe o Dodali, tá? Pelas suas características, ou podem ou não devem ser alterados. O que vocês falaram que eram? Rios. Não podem ser alterados. Eu acho interessante que algumas cidades, eles tiram um morro inteirinho para fazer alguma coisa. Aqui no Brasil, né? Não se respeita um morro, um bergue. Exemplo disso são as características naturais, rios, morros, que não pode ser outro aspecto antrópicos, que fazem parte do patrimônio histórico arquitetônico. Por exemplo, um exemplo de um patrimônio ali de Rio do Sul que não poderia ser mudado. A igreja, o museu? A Ponte dos Arcos, isso mesmo. Imagine alguém demolindo essa Ponte dos Arcos. Por mais estrangulada que ela esteja, a força da história ferroviária nessa região, a força desses ferroviários, gente. E essa foto da equipe... Gente, eu não botei de quem era essa foto. De que equipe é essa foto? Acho que é a nossa. Quem é a nossa? A 3. É que eu não vejo vocês, eu só vejo o computador aqui. Eu vou colocar a foto aqui para mostrar só como eu vejo vocês. Eu coloquei essa foto ali. Deixa eu bater a fotinha do computador. Esse é o antigo Banco do Brasil, né? Sim, senhora. Esse Banco do Brasil foi construído numa APP, gente.
E ele bloqueou totalmente o acesso das pessoas a um local que poderia ser de contemplação. Compreende? Concordo? Alguém quer falar? Concordo. Oi? Quem não é de Rio do Sul e não consegue visualizar esse local? Eu acho que a professora fez alguma postagem no blog ou na rede social, eu vi alguma coisa em relação ao que tem atrás dele e todo aquele espaço. Realmente, Mas quem não conhece esse ponto de vista? De outros municípios? Todo mundo conhece. É o silêncio. Então, essa edificação, que é vazia no momento presente, ela está construída na APP. A APP é a área não edificável e não aterrável, que todas as equipes mostraram a legislação, que em função do vaso, do leito do rio, se tira uma porcentagem e a metragem até onde não pode construir. E isso daqui, imagina isso aqui limpo, com o ponto chique lá, e esse caminho nas margens dos rios que não existe, esse olhar, esse contato com o rio não existe nessa região mais. Eles eram tão ligados aos rios que eles chamavam lá no braço do sul, lá no braço do oeste, lá no braço do norte. Eles não diziam lá onde mora o Zé ou lá onde mora o João. Eles diziam lá no braço do sul. Era o rio que era a referência dessa gente. E aí, de repente, não dá 100 anos depois, um pouco mais de 50 anos, o rio não existe ali. E as deficiências são situações de caráter muito negativos, que significam estrangulamentos, conflitos de caráter qualitativo e quantitativo da área estudada e sua sociedade. Podem ser técnico, carência e inadequação de infraestrutura e equipamentos, natural, corpos d'água poluídos, desmatamentos, cultural, prédios históricos em decadência ou demolidos ou em estado de demolição, ou com um plano diretor com a faca na cabeça dizendo que ali pode verticalizar até Deus dará. Legal, a ausência ou inadequação de legislação urbanística, ocupações irregulares. Isso dali, fora da área de vocês, lá em cima do Boa Vista, existe o pessoal da Beira, que está lá em cima, que eu não quis acreditar que eles botaram eles lá no Boa Vista, que poderia ser um parque, um mirante, o financeiro, insuficiência de poder aquisitivo por parte do poder público, que pode usar inteligentemente, integrar grupos de interesse no projeto, social, desemprego e analfabetismo, por isso que vocês foram até o IBGE pesquisar, tantas pessoas que ingressam na escola tal, nível de escolaridade é tal, para vocês perceberem se tem alguma coisa sobre aspecto social na área de deficiências. O administrativo, falta de fiscalização ou fiscalização corrupta. Muitas vezes tem muitas fiscalizações, só que uma mão é escondida, o olho fecha quando a mão recebe. Então, o administrativo, o econômico, o custo elevado de manutenção. Esse econômico, o custo elevado de manutenção, eu gostaria de fazer uma fala com relação a isso. Quando se faz um projeto aqui no Brasil, nós escolhemos o melhor asfalto, pelo menos no dinheiro, o melhor material de equipamento. Se faz um projeto com equipamentos e tecnologia, muitas vezes sem observar esse aspecto econômico. Em cidades que nós visitamos, por ali fora do Brasil, a primeira coisa que se faz é espacializar. Igualmente, nós podemos fazer e falar isso quando nós planejamos ou projetamos ou reformamos uma residência. A primeira coisa é organizar aqueles ambientes. Não interessa se tem um sacaro lá dentro, se tem um quadro importado, um vaso, não sei o que das quantas, não interessa. A primeira coisa é espacializar e ver se espacialmente aquilo funciona. Então, quando eu vou nessas cidades por ali, por exemplo, a ciclovia. A ciclovia,
é inerente a um projeto de cidade em qualquer lugar fora do Brasil. Aqui nós temos segmentos de ciclovia, o ciclista carrega a bicicleta quando não pode, ali onde não tem mais, e eles querem fazer ciclovia com asfalto, nas cidades que tem ali, eles colocam e espacializam a ciclovia, quando der. Qual é a pavimentação? Macadame. E vai ver se os ciclistas não estão contentes. Macadame arborizado com as árvores, natureza. O resto, entre cidades, aqueles quilômetros de ciclovia macadamizado, cai no asfalto. Então, aqui nós colocamos uma foto da equipe 2, onde mostra a área que vocês estão estudando, e, de repente, essa massa construída, ela está sendo formada aleatoriamente, sem essa reflexão que vocês vão fazer hoje, vão encontrar elementos dentro dos deficiências, dos condicionantes, e, de repente, nós podemos organizar um pouco onde é estruturada pela antiga ferrovia, o antigo caminho dos tropeiros, muito bem colocado pela equipe 1, e pelas rodovias. Em torno dessa estruturação de caminhos é que surgiu essa nucleação mal organizada. E as potencialidades são os aspectos positivos da área estudada que, se bem explorados ou otimizados, poderão resultar em melhoria de qualidade de vida, melhoria do espaço para essa sociedade que vai poder praticar suas práticas, fazer suas práticas que eram diferentes, com certeza, da sociedade que vivia um tempo atrás, inclusive com o uso de edificações, como nós falamos. Nós temos que adequar esse espaço privado e público a essa nova sociedade. Essas potencialidades podem ser técnico, infraestrutura e equipamentos com capacidade ociosa, natural, áreas propícias à urbanização, áreas com potencial paisagístico para o turismo. Ali tem... Quando vocês fizerem essa classificação, vocês têm que desconstruir o que vocês sabem, porque o que é frente pode se tornar atrás, o que é trás pode se tornar frente. Então, observe o potencial histórico, o potencial natural, técnico, o cultural e o histórico, potencialidades para novas utilizações de prédios históricos. Não só edificações históricas, mas espaços históricos que estão escondidos nessa área, que estão embaixo de edificações e que tem muito lastro e que a pessoa vai lá fotografar e dizer, ó, eu fotografei lá no lugar que era assim. As potencialidades ainda podem ser legal, terrenos públicos disponíveis, financeiro, capacidade de endividamento não utilizado, social, aproveitamento de iniciativas comunitárias. Eu não sei se vocês perceberam algum centro comunitário, mas se tiver, de repente, ali na comunidade luterana, tem algum trabalho que vocês podem utilizar dentro do trabalho de vocês e que tenha característica social. O econômico, recursos naturais possíveis de ser explorados com sustentabilidade. É isso que eu comentei. Geralmente existe um recursos de paisagens naturais. No Brasil, se gera divisas, é bom. Se não gera, não é bom. Então, eles não falam gerar divisas. No Brasil se fala gerar empregos. Aí justifica tudo e tudo. Então, é muito além disso, com sustentabilidade, e isso vem a longo prazo, porque bons exemplos atraem pessoas e visitantes para verificar. Nós sabemos porque nós fazemos isso. E o diagnóstico terá como objetivo classificar os aspectos analisados nessas 3 categorias, de forma a identificar as prioridades de ação. Então, hoje à noite, na sequência da aula, vocês vão fazer um quadro na aula de estudos de vocês. Vocês vão escrever aqui do lado o ambiente, ou o elemento, ou a construção, ou o espaço. O que é esse elemento? Ele é um condicionante, um deficiente ou uma potencialidade? Vale alguma proposta para esse ambiente que vocês listaram? E assim com todos, tá? Então, essa é a proposta da aula hoje. Nós vamos trabalhar juntos e na próxima, mais ou menos nós vamos delineando as propostas, fazendo essa análise em equipe e em grupo com o meu assessoramento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Compreenderam? Vocês estão ali? Professora, a gente começa a fazer
fazer esse quadro hoje e a senhora semana que vem, é isso? Se entregar semana que vem. Tá, ok. Ó, vocês fazem isso, um documento, é um trabalho, isso é o diagnóstico, é o número 2. E vocês trabalham aqui na aula, eu tiro as dúvidas, nós vamos trabalhando, e na semana vocês terminam e entregam na próxima aula. Nisso a gente já está começando a proposta. Ok? Ok, professora. Ô, professora, uma dúvida. Esse quadro, a professora vai disponibilizar para a gente ou a gente começa fazendo do zero? Começa fazendo do zero, conversando em equipe, porque eu quero ver a análise de vocês. Não é eu que vou fazer a análise. Tá, beleza. Assim, eu vou... Não, é que alguma coisa a gente até já fez, sabe? Só que a gente não sabia se era para fazer conforme a professora já tinha feito ali ou fazer do nosso jeito. Então a gente já tinha começado. E assim, Karine, qualquer dúvida eu vou estar aqui. Eu vou abrir as salas. Vocês querem que eu sorteie ou vocês vão trabalhando? Ó, vocês podem ir falando, pode usando o Whats, cada turma pode usando o Whats. Eu vou abrir as salas, vou fechar o microfone aqui e vou deixar aberto. Como é que a gente podia fazer, né? Aceito sugestões. Vamos fazer só pelo Whats e deixar a sala? Pode ser? Vamos deixar essa sala geral, vocês vão trabalhar. Eu faço assim na outra disciplina e vamos trabalhando pelo Whats. Olha, professora, por mim pode ser no WhatsApp. Tipo, conforme a gente vai tendo as dúvidas, a gente vai. Porque assim, Eu acho que não é. não vão trabalhar comigo, vocês vão sentar entre vocês agora e trabalhar. E eu vou estar aqui dando apoio. Ok? Eu não vou assessorar agora. Vocês vão discutir isso que nós falamos agora. E qualquer dúvida, vocês perguntem pelo Whats. Vamos trabalhar, né, gente? Já é 8 horas. Então, pode começar a trabalhar as equipes. Alguém já buzinou aqui. Podem trabalhar entre vocês. Todas as equipes estão mais ou menos completas? Professora, Oi? isso vai ser feito tipo, no Drive, a gente vai compartilhar com a professora vai vendo? A gente começou fazendo Drive, prof. Tudo bem? Olhando no Drive aqui, então. Que daí acho melhor, a professora vai orientando por lá também. Claro, eu vou olhando por tudo. Ó, vocês trabalhem. E eu vou agora ver quem me chama no Whats e vou lá ver quem está chamando, tá? Cada grupo, tá bom? Tá bom, professora. Bom trabalho. Eu vou abrir o Drive. Parei de gravar.